Vamos para o próximo tema, e esse tema aqui eu quero ver, vou começar com o Leandro Ferreira, que é economista. O aumento das despesas obrigatórias, aquelas verbas já carimbadas por determinação constitucional, pode deixar o governo federal esse ano com quase nenhuma margem para avançar no andamento da máquina pública. Para gastar mais, o risco é que relaxe outra vez as metas fiscais, aprovadas há menos de 9 meses. Isso aumentaria o déficit e a dívida pública em relação ao PIB. Está crescendo a dívida, está crescendo o déficit fiscal. Esse cenário vai exigir juros crescentes do governo para poder financiar os seus rombos, com taxas elevadas e falta de investimentos. Isso limitaria o crescimento do PIB e agravaria ainda mais o endividamento. Subindo os juros, o governo torna mais atrativa a aplicação e recolhe dinheiro emprestado. O Brasil tem um dos maiores patamares do mundo em despesas obrigatórias, como benefícios previdenciários, salários de servidores e gastos em saúde e educação. Meu querido Leandro Ferreira, o Brasil está pagando até hoje, 36 anos depois, a conta de uma Constituição demagógica que engessou a administração pública? Capês, você sabe que por muitos anos o Brasil pagou a dívida do casamento da Princesa Isabel, pagou a dívida da festa da Ilha Fiscal, né? A gente tem um histórico muito ruim mesmo de pagamento de dívidas. Pagou dívida por indenização a quem era dono de pessoas escravizadas, né? Então, esse tipo de coisa é o que constitui o histórico da dívida pública no Brasil. A dívida pública sempre foi utilizada para garantir privilégios para aqueles que mais detêm em termos de riqueza no país. Agora, quando a gente fala em garantir orçamento para a educação e para a saúde, a dívida pública é um problema. Então, eu acho que a gente precisa repensar um pouquinho os conceitos que ordenam o nosso arcabouço fiscal. O arcabouço não pode ser um calabouço fiscal, né? E nós temos, sim, que pensar como fazer o Brasil crescer, porque o Brasil crescer também vai permitir uma expansão de gastos para além daquilo que está previsto nessas projeções atuais do atual regime que leva em conta as possibilidades de gasto. Agora, são duas coisas diferentes. Uma é o crescimento das despesas, essas sim podem se comprimir se o Brasil não crescer. Outra coisa é o estoque de dívida. O estoque de dívida do país é uma coisa que nós temos sob administração tranquilamente. Mesmo que as despesas obrigatórias cresçam, a tendência do estoque de dívida em relação ao PIB, ou seja, todas as dívidas que foram feitas nas últimas décadas no Brasil em relação ao tamanho da economia do país, ainda está abaixo de 80%. Para você ter ideia, o próprio Paulo Guedes, quando tentou reformar a Constituição, queria incluir lá um gatilho para revisão de despesas que era de 95%. O ministro Fernando Haddad tem administrado hoje uma conta que está em 78%, em trajetória de queda em direção aos 76% até o final do mandato do presidente Lula. Então, eu acho que nós temos que, sim, pensar em como liberar espaço, mas fazendo o Brasil crescer. Muito bem. Bom, Deise Chocari, claro que a ideia de obrigar, pela Constituição, o Estado a gastar 30% com educação, 15% com saúde, foi uma boa ideia. Mas tinha que ter conversado com os especialistas, porque muitos municípios e estados não têm mais onde gastar e ficam inventando gastos inúteis que poderiam ir para outro setor. Então, essa questão de despesas obrigatórias acaba engessando, de alguma forma, o poder público. Capês, engessa o poder público e aí é um grande problema, né? Porque como que você vai falar que não pode colocar a educação e saúde nas despesas obrigatórias? Como que o governo vai tratar isso? Mas acho que o grande problema desse governo, especificamente, desse governo do presidente Lula, é que aí, vamos falar bem honestamente aqui, foi no primeiro mandato só que o atual governo, né, Lula 1, conseguiu estabelecer uma normalidade na meta fiscal, né? Já em Lula 2, a meta fiscal foi para o espaço e agora em Lula 3 continua mais ou menos o que foi de Lula 2, né? Por isso que a gente fala que é muito, muito legal quando tu olha para trás, quando tu olha a história, né? Porque as coisas se repetem. E aí, no Lula 2, essa meta fiscal ela foi para o espaço, e aí agora a gente tem, e os outros governos também não ajudaram muito, então agora a gente tem esse engodo e não tem como sair disso, né? Eu acho que também tem um outro ponto que a gente tem que observar, que é em relação ao déficit previdenciário.
que apareceu aqui na nossa chamada. E algumas semanas eu conversei com o Raul Veloso, que é um grande economista, e o Caio Megali, e eles falam que esse, inclusive, deve ser um dos maiores problemas do Brasil nos próximos anos. E a gente não vê o governo tratando disso, né? Mas aí um governo, um Estado que é gastão, que não tem uma meta fiscal bem definida, que explode essa meta fiscal desde lá de Lula 2, eu não vejo uma saída positiva para isso, não. Ricardo Rous. Capês, nós já temos 90% do orçamento engessado e o governo tem aí pouco menos de 10% do orçamento para investimento, para fazer tudo aquilo que ele promete para a população, para mostrar serviços para a nossa população. Num governo que não tem controle de gastos, num governo gastão, num governo que não está preocupado com equilíbrio fiscal, isso é um problema. Porque esse arcabouço fiscal vai virar elástico todos os anos, nós vamos mudar essa meta, nós vamos alterar essa meta e nós vamos criando um rombo muito maior no Brasil. Isso é uma preocupação para os governos futuros, a gente tem uma série de narrativas, tem que gastar mesmo, que é gastando que a gente cresce e é crescendo que gera mais renda, duvidoso, porque em outros momentos da história a gente não viu isso, a gente só viu a romba aumentando o rombo e ficando cada vez mais caro para o governo buscar dinheiro no mercado, porque para o governo pegar empréstimo na iniciativa privada, como a gente chama no mercado, ele tem que pagar cada vez mais juros. Quando ele paga mais juros, ele aumenta essa dívida. Então, esse equilíbrio que é necessário ter, eu não estou vendo no governo e não acredito que ele vá acontecer no futuro. Ou seja, nós vamos ter um rombo fiscal cada vez maior, o que preocupa muito para o futuro do país. Sérgio Zagarino. É mais um absurdo que a gente vê dentro do governo. A Deise estava comentando, desde o Lula 2, falta compromisso com responsabilidade fiscal, e a verdade é essa, eu concordo exatamente. Até pelo fato de que é importante que você entenda bem. Ricardo destacou, 90% do orçamento ele já está ali completamente com despesas obrigatórias. Dentre essas despesas obrigatórias está a Seguridade Social, que inclui a Previdência. Então, já é 90%. Quando você aumenta, vamos dar um exemplo aqui, aumentou R$1 do salário mínimo. Quando você aumenta R$1 do salário mínimo, não é R$1 que a pessoa vai ter direito, é R$1 multiplicado por todas as pessoas que recebem salário mínimo. E aí vai gerar mais um custo muito alto. Então, vai aumentando ali as despesas obrigatórias, que tem que garantir o percentual lá de 25, 15, educação e saúde, amém, muito que bem. Agora, os outros 10%, com o que o governo tem gastado? O que o governo tem feito? Só no ano passado foram cerca de 30 bilhões de reais destinados em emendas parlamentares. Agora, esse ano, ao invés de ter um projeto de país que vise enxugar custo, a gente tem lá a discussão para aprovar mais aumento de super salários para super funcionários públicos. No caso, a PEC do quinquênio, que vai gerar um rombo aproximadamente aí de 40 a 50 bilhões de reais por causa desse aumento dos super servidores públicos. Falta no Brasil um critério de responsabilidade fiscal e falta, na verdade, o que eu posso dizer, falta gente que tenha capacitação técnica. Não dá para a gente poder compreender um ministro da Fazenda que está no cargo já tendo dito um dia que não entende nada de economia. Ai, que saudades de Paulo Guedes. Muito bem, é isso mesmo. O governo está gastando demais e aí quer botar culpa nas despesas obrigatórias. Bem colocado. Só porque eu elogiei o Paulo Guedes aqui agora há pouco, o pessoal debateu saudade. Mas o que eu quero dizer, só fazer uma pequena correção uma aqui. Réplicazinha? Não é uma réplica, é uma correção, uma informação que para a Deise e para o Sérgio, que é o governo Lula, em todos os anos, teve superávit. Em todos os anos. Desde 2003 até 2010, todos os anos teve superávit. O governo Dilma também, inclusive, foi o maior superávit da história do país. Em 2015 em diante, sim, houve um déficit que começou no primeiro ano do segundo governo Dilma, né, e até hoje se mantém em um resultado de estabilidade e de queda. Mas no governo Lula sempre teve superávit, né, nos primeiros 8 anos. Ô, Leandro, só para quem está em casa entender, o que você quis dizer agora, para quem está em casa assistindo, é que o governo então foi super bom. A economia estava nadando de braçada. O governo Lula 2002 foi bom. Que foi bom? Não foi bom? Pergunta para quem está nos assistindo. Pergunta para quem votou. De o resultado da eleição fala por si só. Aí é uma outra discussão, essas eleições. Não, bom, vamos mudar de assunto, e já que vamos mudar de assunto, está brigando muito, eu não quero que esses meninos briguem. Então, que está aqui o nosso Leandro Ferreira dizendo que o governo da Dilma foi bom. Então, se ele fala que foi bom, vamos aceitar, né?